Se ferrou! Ele, Felipe Neto, é flagrado pelo governo Trump. Ele vai perder o visto e pode ser deportado dos Estados Unidos. Então, meu bom dia para você, porque o nosso domingo já começou muito bem, porque a justiça está sendo feita. O que eu vou mostrar para você agora vai te deixar feliz da vida e rindo à toa com o que acabou de acontecer lá nos Estados Unidos, envolvendo logo quem? Quem? Ele! O menino Foca, Felipe Neto, um dos maiores apoiadores de Lula e Janja aqui no Brasil como influenciador digital, atingindo milhões e milhões. Ele que repetiu o "fuck you, Elon Musk" da Janja. Ele que mentiu à beça durante as eleições de 2022. Ele que atacou os bolsonaristas sem dó, pena ou piedade. Ele que fez vídeos e mais vídeos defendendo Lula das condenações de corrupção da Lava Jato, mentindo à beça. Ele que atacou Donald Trump e os Estados Unidos por ano nas suas redes sociais, xingando o país de genocida, de imperialista. Pois é, agora a conta está chegando para ele e vai ser pesada. Vem comigo então entender tudo o que aconteceu, que você vai amar ver a justiça sendo feita, ainda que não toda a justiça, mas sim justiça. Tudo começou depois que a namorada do Felipe Neto postou esta foto aqui dele, Felipe Neto, andando em um shopping lá em Orlando, na Flórida. Sim, nos Estados Unidos. Ele que xingava os Estados Unidos de país mauzão, ele tá lá. Onde? Nos Estados Unidos. Na Rússia, não. Na China, não. Na Cuba, não. Venezuela, não. Não, Estados Unidos. Só que a internet, como sempre, não perdoou. Os internautas logo perceberam que o Felipe Neto simplesmente apagou todos os tweets dele do X. Sim, gente, ele apagou tudo, porque é muito mais fácil você ir lá e apagar tudo do que você ir atrás de todos os tweets, todos os vídeos em que o Felipe Neto xingou Trump e os Estados Unidos, não é? Dá uma olhadinha aqui como é que tá o X dele. Aqui, ó. X aqui do Felipe Neto, sem postagens nenhuma, tudo apagado, tudo. E aliás, aqui, ó, como você vê, ele me bloqueou lá em 2022, depois que eu fiz um react respeitoso, mostrando todas as mentiras e equívocos dele, quando ele falou que o Lula era inocente e injustiçado. Mas eles não querem diálogo, eles não querem debate, eles querem silenciar nossa voz, espalhar suas mentiras e narrativas, por isso ele me bloqueou. Não xinguei ele, não fui agressivo, simplesmente mostrei os erros dele. E a resposta não foi o diálogo, não foi o debate, a resposta foi essa, o silenciamento. E os internautas foram para cima. Eles começaram a marcar a Embaixada Americana, o Departamento de Estado, Marco Rubio, Christopher Landau. Aliás, o Christopher Landau, vamos deixar claro, ele é o vice do Rubio, do Marco Rubio, no Departamento de Estado, o Departamento de Estado que cuida das relações internacionais dos Estados Unidos. E aí, minha gente, depois disso, foi só ladeira abaixo, porque adivinha, o próprio Landau, ele viu os posts marcados lá do Felipe Neto, e mais do que isso, acreditem, ele respondeu e respondeu em português. Lembrando, gente, da importância do Landau, da estatura dele nos Estados Unidos. Ele é tipo um vice-secretário de Estado, é o número 3 na hierarquia da força de diplomacia da autoridade americana. E olha o que ele disse aí, ó. Não é o Shopping Premium Outlets em Orlando? E olha a imagem que ele postou. Esse card aí, gente, el quita vistas, quit de parar, né, os vistas, de interromper os vistos, é um tipo aí de bate-sinal com o selo americano que os membros do governo Trump estão usando nas redes. Isso para sinalizar quais pessoas que vão perder o seu visto americano, vão ser barradas ou então deportadas do país. E se perder o visto, a consequência é sim o Felipe Neto ser deportado. É isso mesmo, gente. Você imaginou o Felipe Neto vindo de algemas no avião de deportação americano? Quem acha que isso seria justo, senta o dedo no like e vamos avançar, porque o próprio Christopher Landau, ele já tinha avisado, depois da morte do Charlie Kirk, que o governo americano ia cancelar o visto de todos os estrangeiros que comemorassem a morte do Charlie Kirk online. Para vocês terem uma ideia de como que os americanos estão levando a sério essa história dos vistos. E sabe quem que foi a primeira vítima disso? Aquele médico, aquele neurocirurgião de Recife, aquele que comemorou a morte do Charlie Kirk online e parabenizou o companheiro de mira impecável. Olha só aqui o que o Christopher Landau disse. Dá uma olhadinha, ele postou aqui em inglês e traduzido aqui pelo próprio Google aqui para o português. De todo o conteúdo online depravado que eu já vi, esse do médico, ele está se referindo aqui ao médico, está respondendo aqui, ó, o comentário do médico e dizendo esse foi o mais assustador.
Esse é o neurocirurgião do Brasil. Ele não apenas elogia o assassino de Charlie Kirk por sua pontaria impecável, mas também com precisão cirúrgica especifica coluna cervical. Esse é um profissional licenciado que fez o juramento de Hipócrates. Em qualquer casa em que eu entrar, diz o juramento de Hipócrates, que é o juramento da medicina, dos médicos, em qualquer casa em que eu entrar, entrarei para ajudar os doentes e me absterei de todo mal e dano intencional. Eu pessoalmente, diz aqui o Christopher Landau, eu pessoalmente ordenei ao chefe de assuntos consulares que revogasse seu visto americano, se ele tivesse um, e que colocasse um alerta nele para garantir que nunca o recebesse. Eu também gostaria de pensar que as autoridades brasileiras de licenciamento se interessariam por um neurocirurgião que deseja publicamente a morte de pessoas com cujas opiniões políticas discorda. O que ele está dizendo aqui? Gostaria de pensar que as autoridades brasileiras que licenciam, que permitem o exercício da profissão de médico, se interessam aí por um neurocirurgião que quer a morte de pessoas. E tem que se interessar, tem que caçar a licença dele de médico, gente, para operar. Como é que você vai confiar que o cara que deseja a morte de alguém, que quer a morte de alguém, você pegar um cara de direita, imagina eu caio na mão lá desse cara, o que ele vai fazer comigo? O Nicolas cai na mão desse cara, o que ele vai fazer com o Nicolas? O Bolsonaro cai na mão de um neurocirurgião desse? Tá louco, gente, não pode. Gente, agora olha aqui, os Estados Unidos, eles não estão para brincadeira, nem um pouco. O Nicolas Ferreira e o Paulo Figueiredo, eles foram lá então e pediram para todo mundo enviar para eles todos os posts, todos os vídeos e comentários que o Felipe Neto ele já fez na vida atacando o Trump e criticando os Estados Unidos. E depois de centenas de milhares aí de respostas, de pessoas enviando posts, aí o Paulo Figueiredo postou isto aqui. Pessoalmente, eu encaminhei os posts do Felipe Neto para oficiais sêniores do Departamento de Estado. Realmente não depende de mim, mas se dependesse, não sei o que esse sujeito pode vir querer fazer aqui nos Estados Unidos. Pessoal, Felipe Neto está prestes a descobrir uma coisa muito engraçada e eu já preparei aqui a minha pipoca para assistir a tudo isso de camarote. Você acha que ele vai perder o visto? E mais, você acha que ele vai ser deportado? Me conta aí a sua opinião nos comentários, curte a nossa análise, se inscreve aqui embaixo no canal, você é convidado aqui à sua casa, clica no sininho para você não perder nada por aqui e se torne um membro do canal para receber nossas análises exclusivas, ter prioridade nas respostas e apoiar de forma mais intensa o nosso trabalho. Um grande abraço, até o próximo vídeo e que você tenha um domingo gostoso, abençoado em família, abençoado e abençoador, com a família, com os amigos, num relacionamento não só horizontal com as pessoas, vertical com Deus, em que você possa também servir as pessoas, agir em amor, investir em você, que seja um dia realmente abençoado para vocês.